Pessoal, vocês lembram que o Eduardo Bolsonaro, ele abriu mão do seu mandato aqui como deputado federal, mais bem votado do Brasil, né? Já foi o deputado mais bem votado do Brasil, potencialmente o próximo senador da República, fácil, e foi embora para os Estados Unidos. E aí, uma pergunta que fica é, mas está tão calado, a gente não vê falar mais nada, o que está acontecendo nos processos lá nos Estados Unidos? Enfim, está rolando alguma coisa? Não está rolando? Esse silêncio está incomodando muita gente. Será mesmo que o Eduardo Bolsonaro está quieto? Porque olha só, ontem foi noticiado que um parlamentar lá da Europa brigou, né, em relação ao Alexandre de Moraes e disse que quer sanções imediatas ao ministro Alexandre de Moraes. E ele argumentou também que tudo isso porque ele viu o vídeo lá do Bolsonaro sendo intimado por um oficial de justiça. Mas quem será que articulou isso? Uma revista de extrema esquerda vai te contar quem articulou. E aí, se você tinha questionamentos, dúvidas sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro, você vai ver que ele está atuando agora, sem fazer muito barulho nas redes, com mais tranquilidade, atuando, né, por debaixo ali dos panos para levar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Também outro ponto que a gente vai falar aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal mais imprópria do que nunca. Tá? O Supremo Tribunal Federal acaba de tomar uma decisão que provavelmente vai impactar 80%, 90% dos brasileiros negativamente. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, tá jogado às traças. E essa última decisão do Supremo Tribunal Federal está complicada. O caso do rombo do INSS também vai ser objeto de matéria nesse vídeo. Parece que a coisa está dando dor de cabeça. Inclusive, o ministro da Previdência vai ter que se explicar e está com dor de cabeça. Inclusive, estão cobrando a expulsão do ministro. Jornalistas estão cobrando a expulsão dizendo, peraí, como que o ministro que nomeia o cara, como que o ministro que faz as folhas de pagamento não sabiam que esses contratos fraudados estavam acontecendo? Então, já convocaram ele aí. Também tem uma decisão absurda do governo Lula, né, onde ele faz uma cartilha ensinando os jovens a como serem usuários, fugirem da polícia. Ah, cara, o Brasil está mais perdido do que nunca, tá? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda e ajuda muito, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Olha, vocês devem ter acompanhado essa matéria aqui do jornal Metrópolis, né? Matéria do Paulo Capelli. Eu até coloquei o vídeo do deputado europeu aí para vocês. Deputado do Parlamento Europeu propõe sanções a Moraes e diz que é hora de agir. Integrante do Parlamento Europeu, lembrando que ele é do Parlamento Europeu, tá? O deputado polonês Dominik protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. O pedido de punição ocorre após o ministro do STF enviar um oficial de justiça para intimar Bolsonaro no leito de UTI, né, Unidade de Terapia Intensiva. Ou seja, a decisão do Moraes de citar o Bolsonaro na UTI pegou mal, mas tão mal, que mostra que, assim, ele não está minimamente preocupado, né, em cumprir o devido processo legal, em cumprir o processo, tá? O que ele está preocupado? Está preocupado em humilhar, né, em atingir o Alexandre de Moraes, para chegar ao ponto da até a própria esquerda fazer publicações no sentido de que, opa, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa absurda acontecendo nesse caso aí. Inclusive, o próprio filho da Miriam Leitão também fez, né, denúncias aí falando, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só o que o filho da Miriam Leitão escreveu aqui, matéria da Veja, tá? Então falar que o cara é de direita não tem como, né? O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro para o STF. E já começou a custar caro. Virar sanções dos Estados Unidos com base nisso aqui? Vai. Por quê? Porque aqui vai ser nítido e evidente que a oposição
vai utilizar como argumento aqui violações aos direitos humanos. Você não cita um moribundo, você não cita uma pessoa no leito de UTI. Tanto é que o Bolsonaro piorou a sua situação de saúde depois disso. Olha só, matéria da Veja, o erro de Alexandre de Moraes, que vai custar muito caro ao STF. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência de uma facada na eleição de 2018 é um dos atos mais um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal Federal dos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte com jornalista em Brasília. Gente, esse detalhe é que é do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. Ou seja, as ações do ministro Alexandre de Moraes estão furando a bolha. As ações do ministro Alexandre de Moraes estão, chegando a um nível tão absurdo que nem o pessoal da esquerda está dando conta de segurar ou de passar pano mais, né? Porque eles estão vendo e alguns estão tendo a racionalidade de dizer, não, peraí, tudo tem um limite, e aqui eu acho que esse limite está sendo extrapolado. Mas a grande questão que eu perguntei para vocês e aí? Cadê o Eduardo Bolsonaro? Onde ele está? Pois é, aí vem a galera da Left People aqui da Fórum, e diz o seguinte: o Eduardo Bolsonaro usa polonês, defensor de neonazistas, para falar em sanções da Europa contra Moraes. O filho de Jair Bolsonaro se empolga com um projeto apresentado pelo eurodeputado Dominik, de extrema-direita polonês, que chama Moraes de comunista. De Berlim, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se afastou do seu mandato parlamentar para viver nos Estados Unidos e articular junto ao governo de Donald Trump sanções contra o governo brasileiro e contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora fala até mesmo em sanções na União Europeia ao magistrado. Ou seja, eles estão preocupados. É nítido e evidente que eles estão preocupados. Quando você fala em sanções nos Estados Unidos, sanções agora na União Europeia, eles estão começando a acender o sinal de alerta. Então, aquela tranquilidade, aquele sossego que eles estão pousando, aquela paz interna, paz interior que eles estão passando como mensagem, isso não está convencendo tanto assim. Tá? A realidade é que não está convencendo tanto assim. E o Supremo Tribunal Federal continua tomando algumas medidas, exacerbadas, dignas de crítica. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal aprovou ontem também uma decisão que apreende passaportes e CNH, ou seja, sua carteira de motorista, se você tem dívidas. Não, mas Sandro, você está defendendo o caloteiro, você está defendendo aqui o pilantra, então, nesse caso, que compra e não paga? Então, o problema é que a decisão seria perfeita se a gente não vivesse num país que 90% dos brasileiros são endividados. A gente vivendo no Brasil, em que 90% dos brasileiros são endividados, imagina a quantidade de caminhoneiro, imagina a quantidade de motorista de táxi, imagina quantas pessoas precisam da condução para ir para o trabalho que não vão ter condição mais. Acompanhe a matéria aqui. 3 milhões de brasileiros estão endividados. E agora o Supremo Tribunal Federal aprovou a possibilidade de apreensão da carteira de motorista e do passaporte em caso de dívidas. Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. A vida do endividado está cada vez mais complicada. Mais complicada, Cris. Boa noite para você, boa noite, Sérgio. Boa noite para você de casa. Embora o endividamento tenha se tornado algo comum no Brasil, fazer dívidas é muito sério. Faltou conexão aqui, pessoal. Mas ela faz a crítica aqui, dizendo que é muito sério, a situação econômica do Brasil, e que essa medida dada por parte do ministro Alexandre de Moraes é uma medida que pode impactar ainda mais os rumos econômicos do Brasil. Imagina o brasileiro sem poder viajar. Tá devendo, teve o passaporte apreendido. Mas o cara trabalha
fora do Brasil, o cara presta serviço fora do Brasil, não pode sair, entendeu? É complicado, é complicado. Vamos lá, pessoal, o caso do escândalo do INSS continua dando o que falar, tá? Ó, matéria do Correio Brasiliense agora. Ministro Carlos Lupe é convidado para explicar as fraudes do INSS no Senado. O presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, o senador Dr. Hiran, que é do PP do Paraná, né, do Centrão, apresentou nesta quinta-feira um requerimento formal, solicitando a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para prestar esclarecimento sobre o escândalo de fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas do INSS, do Seguro Social, né, do Instituto Nacional do Seguro Social. O convite acontece após a deflagração da operação sem desconto, que já resultou na demissão do presidente da autarquia. Tá? O que acontece? Foi intimado, né, ou na verdade foi convidado para prestar esclarecimento. Então, por hora, é um convite. Nesse convite, ele vai ter que falar, né, o porquê que ele nomeou Stefanuto, vai ter que falar o porquê que ele não averiguou os contratos. Então, assim, começa a se fechar o cerco contra o governo Lula. E aí virou uma queda de braço, uma batalha agora. Por quê? Porque o governo Lula vai tentar colar a pecha de que foi no governo Bolsonaro que essas fraudes iniciaram. Foi no governo Bolsonaro que tudo isso começou. Enquanto que a oposição joga que os escândalos de corrupção estouraram em 2023, ou seja, na gestão Lula, ali que estourou. A verdade é que essas fraudes do INSS já acontecem há anos, há muitos anos. Essas fraudes do INSS já vêm desde sempre, né? Só que agora ela ganhou uma potencialização que se tornou um escândalo bilionário, porque, tipo assim, a farra se abriu, né? A partir de 2023, a farra se abriu. E não só, né, para as fraudes de INSS, entre outras situações, né? Também para as drogas, né? Olha só, uma publicação do Carlos Jordi aqui que pergunta: narcoestado? Como assim? Governo avalia premiar cartilha que ensina jovens a como andar com droga. Gente, matéria da revista Veja. Não é piada. Falar, o Sandro pega algumas matérias tendenciosas da extrema esquerda para fazer críticas ao governo. Olha, se precisar elogiar o governo, é óbvio que eu vou elogiar. Mas, cá entre nós, premiar uma cartilha ensinando jovens a usar drogas. Você queria uma cartilha dessa na sua casa para os seus filhos, para os seus netos? Olha só. A guerra às drogas é uma guerra às pessoas. Olha o que diz a cartilha. Tá aqui, ó, para vocês verem que não é mentira, tá? A guerra às drogas é tão esdrúxulo, né? É tão canalha que parece mentira, mas não é mentira não, tá? A guerra às drogas é uma guerra às pessoas. Um conflito racista, violento e que não funciona. A guerra às drogas não funciona, tá, gente? O certo é liberar todas as crianças, jovens a usar e ainda dar cartilhinha para incentivar, né? Saiba o que fazer se for abordado por policiais e estiver andando com alguma substância ilegal, né? Ó, mais um trecho da cartilha, são 16 páginas essa cartilha. Tem alguém de confiança que saiba que você usa alguma droga ilegal e que possa te ajudar. O traficante. Quem é de confiança que sabe que você usa droga? O traficante que te vende. Muita confiança. Vai nessa, né? Evite andar sozinho se estiver com drogas. Tá? Se estiver com droga, não ande sozinho, não. Leve apenas a quantidade que vai usar no dia. Tá? Só isso. Tá? Não leva mais, não. Olha só que interessante. Assuma a droga como sua e fale o mínimo possível, tá? As dicas, né? Ao invés de ensinar que isso é errado, o foco é não se incrimine, tá tudo bem. Na delegacia, você assina o termo e tá liberado. Então, não precisa preocupar. Olha, é inaceitável. O recado que fica é: cometa o erro, mas saiba esconder e tudo ficará bem. Essa é a mensagem, né? Assim, você se sente representado numa
numa medida como essa, numa atuação como essa, assim, eu ouso acreditar que não é possível que você esteja, né, assim, representado. E aí, pessoal, nem a classe artística está mais aceitando o governo Lula como algo plausível, né? Nem a classe artística está mais, assim, passando o pano. Porque tem aqueles que são mamateiros de Rouanet, vamos ser sinceros. Tem aqueles que recebem 4 milhões aí para ficar viajando aí, fazendo turnê, isso tem. Mas tem aqueles também que só são da panelinha, da Left People mesmo, que apoiaram Lula, são da classinha artística, faz o L, vamos governo do amor. Ontem eu já trouxe um vídeo para vocês de uma artista, assim, eu não lembro muito bem o nome dela, não me ligo muito nesse negócio de arte, eu sou inculto mesmo, não tenho muita cultura não. Se a cultura vem da Globo, eu não tenho muita cultura, tá? E aí, ontem ela detonou o governo Lula falando, não, nem Temer, nem Bolsonaro. O governo da morte é o governo Lula. Um artista falando isso. Agora veio a Luana Piovani descendo a lenha no senhor Luiz Inácio Lula da Silva também. Vamos ver se vai rolar aqui, tá? Bora lá. Porque a internet aqui hoje não tá ajudando muito. Manda o avião do nosso país que a gente paga a conta. Não tá rolando muito por causa da internet. Vocês vão me entender. Vocês estão vendo que eu tô dentro do carro, na estrada, usando dados móveis. Manda o avião do nosso país pra gente pagar a conta pra governo protocolou um pedido para trazer político para que a população corrupto para cá, para o Brasil. E aí a Luana Piovani descendo a lenha, falando, não, os crimes de corrupção, os escândalos de corrupção que aconteceram, mas depois de incentivar todo mundo a fazer o L, né? Depois de incentivar todo mundo a fazer o L. Pessoal, um ponto que a gente precisa discutir aqui é sobre o delegado Ramagem também, né? O assunto é importante. Eu só estou enrolando um pouco aqui porque a internet literalmente está demorando a abrir. Mas antes de falar desse caso do delegado Ramagem, que foi uma vitória da esquerda, de certa forma, né? Olha só, isso aqui é importante, tá? Fraudes no INSS. O deputado pede suspensão de sindicato dirigido por irmão de Lula. Fraude no INSS. Deputado pede a suspensão de sindicato dirigido por irmão de Lula. O Sindinap, que tem Frei Chico como vice-presidente, recebeu 77,1 milhões em contribuições só em 2024. Caramba! É grande demais. O deputado Biratã Sanderson fez uma apresentação à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União, solicitando a investigação e a suspensão das atividades do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, dirigido por José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que existem matérias mostrando que o irmão do Lula, durante os escândalos da Lava Jato, durante tudo aquilo que foi exposto, estava também lá, naqueles escândalos também, e agora, né, aí do sindicato. Vocês sabem que eu atuei muito tempo como, sabe, uma espécie de consultor para os aposentados aqui no YouTube, né, para pessoas com deficiência. Então, assim, foram centenas de projetos de lei, né, centenas não, vários projetos de lei que a gente apresentou, como a criminalização do desconto indevido. Eu tive com o delegado Antônio Furtado, não se reelegeu, era um ótimo parlamentar, honesto, um cara bom, não se reelegeu do Rio de Janeiro, onde a gente propôs que os descontos indevidos virassem crime, né? Quando a gente propôs, na época do auxílio, por causa da pandemia, a gente propôs um auxílio também para o aposentado, porque quem estava morrendo naquela época era o aposentado, e era o aposentado que estava recebendo os filhos e bancando todas as despesas de casa com sua aposentadoria. Os filhos que trabalhavam fecharam as portas, correram para a casa dos pais, dos idosos. Os idosos com aposentadoria teve que bancar todo mundo. A gente propôs que o auxílio fosse extensível também aos aposentados de baixa renda, né? Então, assim, muitas coisas a gente apresentou em pauta dos idosos.
Cara, e os sindicatos são um câncer, né? Sinceramente, sindicatos, associações, eu nessa época que eu trabalhava, eu cheguei a ver a atuação desses caras. Esses caras são, assim, os caras não estão nem aí para os aposentados, os caras diziam defender as pautas, a hora que ia defender as pautas, se virava contra, é uma vergonha, né? Assim, sinceramente, por mim, se essas associações realmente deveriam passar por auditorias pesadas mesmo. Vamos falar do caso do delegado Ramagem, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Muito importante. O STF diz à Câmara que não pode suspender todo o processo contra Ramagem. Cara, isso aqui é assustador. Vamos lá que eu vou te explicar. O ministro Cristiano Zanin mandou um ofício, uma nota para a Câmara dos Deputados, travando a atuação da Câmara dos Deputados no caso Ramagem. Olha o quanto eles querem, o quanto eles estão desesperados para punir o Bolsonaro nesse processo do golpe. O Bolsonaro já está condenado. Vamos entender, tá? O delegado Ramagem é deputado federal. Foi eleito em 2022. O delegado Ramagem é o único deputado federal que figura ali nos processos sobre o suposto golpe de Estado. Inclusive, ele é utilizado para servir como argumento de que os processos teriam que correr na mão do ministro Alexandre de Moraes, o que é uma mentira, tá? Os processos, e se não forem incompetentes, o ministro Alexandre de Moraes não teria que estar julgando esses casos, nem do Bolsonaro e nem dos presos do 8 de janeiro. Ah, Sandro, você está peitando o Alexandre de Moraes? Não. O próprio Fux disse isso, o próprio Marco Aurélio de Mello disse isso, vários juristas respeitados como Ives Gandra Martins disse isso, e eu estou dizendo isso com conhecimento jurídico como advogado, né? Os processos não deveriam estar com Alexandre de Moraes, ponto, tá? E aí o que acontece? A Câmara dos Deputados está usando a prerrogativa do artigo 53. O partido político pediu a suspensão dos processos criminais contra o delegado Ramagem. Ou seja, peraí, nós temos essa prerrogativa via Constituição de que vocês têm que suspender os processos contra os deputados se nós conseguirmos a maioria dos votos. Então, o PL está articulando para conseguir a maioria dos votos para tirar o Ramagem, né, do processo, na verdade, suspender o processo contra o Ramagem. Só que ao suspender o processo contra o Ramagem, um processo não pode correr contra um e contra o outro. Suspende o de todo mundo. E aí suspende contra o Bolsonaro. Só que o ministro Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro ainda esse ano, para não causar conflito no ano eleitoral. Ou seja, visivelmente há uma intenção política aqui. O que é o problema? Agora, o Cristiano Zanin, ele mandou uma mensagem, através do STF, não sou eu que estou falando, é Metrópolis aqui, ó. Tá? Mandou uma mensagem para a Câmara, um ofício, dizendo, olha, peraí, não são todos os crimes que o Ramagem pode se isentar, não. Vamos lá. No ofício, Zanin informa que somente os crimes, 2 crimes entre os 5 imputados ao parlamentar poderiam ser suspensos. O de dano qualificado, que é o que aconteceu lá no 8 de janeiro, né, o dia que o 8 de janeiro aconteceu, e o Ramagem não estava lá no 8 de janeiro, tá? O de dano qualificado e o de deterioração do patrimônio tombado, que é por causa do ato do 8 de janeiro, e ele não estava lá. O argumento é que somente esses 2 crimes teriam sido acometidos após a diplomação. Os demais, golpe de Estado, associação armada, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, esses o STF não aceita suspender. Cara, é absurdo, mas é literalmente absurdo. O pessoal do STF precisa tanto condenar o Bolsonaro, tá tão interessado em condenar o Bolsonaro que os caras já estão parando, né, de observar qualquer regra jurídica que exista, tá? Qualquer regra jurídica que exista. Não pode, por óbvio, não pode um ministro interromper o trabalho do Congresso Nacional mandando um ofício falando, ó, isso vocês não podem fazer. Você entende que isso aqui é uma violação da separação dos poderes? Opa, eles vão julgar tal coisa. Isso eu não deixo. Cara,
o Brasil virou terra sem lei. Literalmente, virou terra sem lei. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. A gente volta daqui a pouquinho, né, com mais um editorial, às 4 horas da tarde. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Abraço.